Legal, então retornando do vídeo anterior, vou consertar algumas coisas que eu esqueci de fazer aqui. Uma delas é da for, que a gente está usando o body, e esse body aqui, ele deixa uma conexão aberta se a gente não fecha ele da forma correta. Então a gente está mandando defor aqui, quando essa função finalizar, esse defor vai ser chamado e vai finalizar essa conexão aberta que a gente tem. Outra coisa que eu esqueci foi de tratar esse erro aqui, então a gente só vai tratá-lo aqui e fechou. Continuando então, resumidamente o que a gente tem é um endpoint, esse endpoint ele faz uma chamada externa, vai ficar acabou de passarinho mesmo, faz uma chamada externa e a gente tem um teste unitário, esse teste unitário ele não está muito legal ainda, porque o teste unitário ele está testando também essa chamada externa e a gente não quer fazer isso. Como exemplo, no outro vídeo a gente pegou e fez uma saída aqui, só para ficar mais claro que quando a gente chama o teste unitário, está sendo feita uma chamada externa e aqui eu só não converti para string, mas essa informação aqui está em byte, por isso está dessa forma. Vamos remover isso, ou a gente faz isso para ficar bem claro. Vamos fazer isso para ficar bem claro. Chamá-la de novo e aí você pode ver a informação ali, tá? Fechou. Vamos então fazer o seguinte, a gente quer adicionar a injeção de dependência aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, criar um struct chamado serviço, e aqui o meu struct ele vai ter um carinha chamado HTTP Client. Esse HTTP Client ele vai ser uma interface. Então aqui a gente vai definir essa interface aqui, type. Vou copiar esse cara daqui para cá, e aqui eu chamar de interface. Essa interface ela é necessária porque eu quero que o meu cliente HTTP ele seja independente. Então, para isso, eu vou pegar as funções que eu utilizo, que eu vou utilizar desse cliente HTTP, e vou definir essas funções da minha interface. Então, vou vir aqui, copiar a assinatura da função, do método. Tem uma coisinha para a gente trocar aqui, que a gente precisa importar isso de forma correta. E daí é isso. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer com que essa função ela seja transformada em um método. Para isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Então, se eu tenho um tipo serviço, eu também tenho uma função chamada getRandomUser. Então, o que a gente vai fazer neste caso aqui em vez de utilizar esse cliente padrão aqui, a gente vai utilizar o cliente que está vindo quando alguém cria um tipo serviço e define o cliente HTTP. Então, o que vai ser feito aqui é o seguinte, agora em vez de chamar o cliente HTTP direto, como é feito na linha acima, a gente vai chamar isso vindo através da minha struct. E a minha struct, porque eu estou assinando esse método aqui, eu também tenho acesso a a implementação do do, que vem de quem está sendo definida na criação da minha struct. Eu sei que isso é um pouco confuso, mas isso já vai ficar mais claro quando eu mover para cá. Ó. Vamos lá, tentar deixar isso mais claro. Anteriormente, o meu pacote API que atendia a essa função getRandomUser. Agora o que vai acontecer é que eu tenho um tipo chamado serviço. Deixa eu apagar isso aqui, fazer como estava antes para continuar tentando fazer do jeito mais didático possível. Então aqui eu vou criar um tipo serviço e aqui eu vou definir o meu HTTP. Faltou uma coisinha aqui, API dots. Aqui eu vou definir o meu tipo serviço e o meu tipo serviço vai ter um campo chamado HTTP client. Esse tipo client ele espera uma interface e essa interface ela tem que implementar essa função do. Quem faz isso aqui, nesse caso, é esse default client. Se a gente for abrir aqui o default client e a gente for procurar pela função do, a gente vai ver que esse pacote ele implementa essa função.
Então, a interface que a gente criou aqui, ela está sendo atendida, porque esse default client aqui, ele implementa aquela função que a gente espera. Legal? Vamos avançar aqui. Então, aqui a gente já pode arrumar isso. Então, em vez de chamar API.getRandomUser, a gente está pegando o nosso tipo serviço aqui, e esse tipo serviço ele tem esse método disponível. Legal? Isso está 100%. Vamos apagar isso aqui, a gente não precisa mais. Vamos rodar isso de novo. Go run. Opa, tem que descer um aqui. Go run main.go. Agora eu preciso fazer uma coisinha aqui. E se eu chamar CURL, esse caminho ali, ele vai trazer e vai estar funcionando como antes. Cada vez que eu chamo, ele traz valores diferentes. É isso que essa API de chamada externa faz. Legal, está tudo pronto. Vamos para o nosso teste unitário. Agora é o seguinte, a gente precisa consertar isso aqui. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer, vai criar um tipo mock ATP, e esse mock ATP vai ser também uma struct, e a gente já vai retornar aqui. O que a gente quer fazer nesse caso aqui também é o seguinte, a gente quer criar exatamente o que a gente fez aqui na função, no nosso arquivo main, que é primeiro criar um objetinho desse chamado serviço e passar uma implementação que tenha a função do. A gente quer fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então a gente vai fazer assim, serviço é igual, serviço. E aqui a gente vai definir o cliente HTTP. E aqui ele espera alguém que implemente essa função do. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos criar essa função aqui. Eu preciso pegar a assinatura dele, que está aqui. Aqui vamos fazer o seguinte. E basicamente isso aqui. Legal. O que está faltando aqui é que esta função aqui, ela precisa vir desse tipo HTTP client. Eu vou dizer assim, mock HTTP client. E este carinha aqui, ele precisa ter um retorno. Esse retorno é o mock ponto alguma coisa. Então é aqui que a gente vai continuar nossa implementação. Aqui ele espera que o nosso mock HTTP ele responda com alguma coisa. Então a gente pode definir que o primeiro campo do nosso mock ele vai se chamar response, que é o que está sendo esperado ali, e aí é um ponteiro para response. E depois ele vai ter um erro, que é do tipo erro também. Então aqui a gente já pode responder com response, e aqui a gente pode responder com o mock.error. Tá reclamando de alguma coisa. Qual que é a reclamação aqui? É o tipo erro. Eu estou retornando tipo erro. Já sei, faltou return, certo. Então é isso aí. O que a gente vai fazer agora, a gente precisa criar na verdade um tipo mock aqui. E esse tipo mock HTTP, ele tem esses dois campos que a gente precisa definir, que é o response e o erro. Para o response, a gente vai criar um response falso. Então a gente faz assim, res, e aí aqui a gente vai dizer o seguinte, HTTP response, ele vai ter um body, e somente o body é suficiente, porque é isso que a gente está usando aqui. Quando a gente faz a chamada da API externa, a gente só está utilizando o body, não tem verificação de status, nada. Até tem aqui, mas isso aqui é referente à nossa API, não é referente à chamada do que a gente fez nesse pedaço de código aqui, ok? São duas coisas diferentes. Isso aqui é a chamada externa e essa aqui é a nossa API interna. Continuando então, a gente precisa definir alguma coisa para o body. O body ele espera um reader.
Para a gente satisfazer esse reader, precisa ser feito o seguinte: IOUtil. A gente tem essa função aqui que ela retorna um read closer. E aqui é o que ele espera também. Ele espera um read closer para ser utilizado no body. Então, neste momento, o que a gente vai fazer, ele espera também um argumento um argumento do tipo reader, tipo IOReader. A gente pode criar isso através do strings.newReader, por exemplo, só para retornar alguma coisa, pode ser até um retorno sem nada, uma string vazia, e ele vai aceitar. Um segundo parâmetro não é necessário. O que é necessário aqui é que ele está esperando um ponteiro, então a gente vai passar o endereço do nosso response, e aqui vai passar o endereço do response. Agora, o que está faltando aqui é a gente passar alguém que implemente esta função do que o nosso código utiliza aqui. Quem está fazendo isso no nosso teste unitário é essa função do aqui. E essa função do ela é disponibilizada para quem é do tipo mock-HTTP. Então a gente tem o tipo mock-HTTP aqui, a gente só vai passar o tipo aqui e fechou. O que mais que está faltando aqui é a gente atualizar a nossa chamada ao endpoint interno que a gente tem. E aí isso está finalizado. Aqui a gente não está utilizando esse parâmetro, então a gente vai marcá-lo como não necessário e o resto todo continua tudo igual. Podemos já testar nosso teste unitário novamente. Vamos fazer primeiro esse teste básico aqui. E agora a gente vai de novo voltar aqui e imprimir alguma coisa como a gente fez anteriormente. No teste anterior você pode ver que não teve nenhuma saída, que essa informação que a gente pegou da API externa não foi impressa, porque não havia essa linha aqui, e agora a gente vai tentar forçar para que essa linha aqui seja impressa, e aí o retorno vai ser vazio, porque a gente está passando o mock. Se a gente vier aqui e passar o body com algum conteúdo, por exemplo, hello, e fizer o mesmo teste, a gente vai ver o hello ali. É isso. Espero que tenham gostado. Lembra de deixar o like. Valeu.